Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. E hoje nós vamos terminar o tema aí das dores de cabeça, da cefaleia. Hoje nós vamos estar falando sobre a cefaleia a enxaquecosa, tá? Sobre a migrânia. E para finalizar aí sobre as cefaleias, as dores de cabeça mais frequentes aí, que, como lembrando, são mais de 200 tipos de cefaleias diferentes que são diagnosticadas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a migrânia. Então, a migrânia ou a enxaqueca, ela é caracterizada por uma dor de cabeça, uma cefaleia pulsante, que pode ser unilateral ou bilateral em alguns pacientes. A característica da duração da crise é de 4 a 72 horas, tá? E ela tem uma forte indicação genética, ou seja, quer dizer que a causa dela, principalmente o médico, quando vai fazer o diagnóstico, ele vai pesquisar se na família há outros membros, ou os pais, os avós, ou algum irmão com o mesmo quadro de enxaqueca. A enxaqueca ela afeta mais mulheres do que homens em uma proporção de 25 para 10%. E a idade média da ocorrência das crises de enxaqueca é entre os 20 e os 45 anos. Há um estudo também que comprova que entre 6 a 10% das crianças também padecem dessa dor de cabeça crônica aí, que é a migrânia. E o mais importante de tudo é que a enxaqueca ou a migrânia ela vai se dividir em enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, e há alguns pacientes que têm a aura sem ter a dor de cabeça. Ou seja, o paciente só vai ter os estigmas da cefaleia e não vai ter a dor de cabeça em si. Então nós vamos estar discorrendo aqui o que é a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura ela vai estar caracterizada pelo paciente sentir cheiros estranhos, muitas vezes fétidos. Também ele vai visualizar escotomas, ele vai visualizar pontinhos pretos, ou muitas vezes ele vai visualizar como aquela fumaça quente que sobe do asfalto ou da manta asfáltica como uma nuvenzinha. Isso também pode ser encontrado nesses pacientes e vai ser descrito por eles quando eles têm essas enxaquecas com aura. O paciente pode ou não apresentar fotofobia e fonofobia. Mas então por que desencadeia essa enxaqueca com aura? A enxaqueca com aura ela vai desencadear por algum gatilho que eu vou estar falando aqui para frente, pelas células cerebrais ou as células nervosas já encontrar-se em uma posição de excitabilidade, ou seja, já pronta para disparar reflexos nervosos. E se vai dar por um gatilho associado, que eu vou estar falando aqui os fatores mais para baixo. E esse paciente ele vai ter uma dilatação das veias e as artérias do crânio, da cabeça, ou que irrigam o encéfalo, causando esses sinais aí e liberando prostaglandinas, serotoninas e outros materiais aí, outras substâncias no sistema nervoso, que são substâncias inflamatórias, reagindo assim então o cérebro com essa dor de cabeça excessiva. Então qual seria esses gatilhos aí que pode estar fazendo que aconteça a dor de cabeça? O principal de todos é o estresse, tá? Seguindo de jejum prolongado, dormir mais ou menos do que já é de costume, mudança brusca de temperatura e umidade, perfumes e outros odores muito fortes, esforços físicos, luz e sons intensos, abuso de medicamentos, principalmente analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, e é associado também fatores hormonais. Quer dizer que esses 25% das mulheres que apresentam enxaqueca ou migrânia,
ela está relacionado aos fatores hormonais, que é conhecido também como enxaqueca menstrual, porque se apresenta antes, no período ou após uma menstruação. E o mais interessante é que essa enxaqueca menstrual ela tende a desaparecer no período da menopausa. Alimentos e bebidas como queijo amarelo envelhecido, frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi, carnes processadas como os embutidos, bacon, linguiça, frituras e gorduras em excesso, os refrigerantes à base de cola, o adoçante, o mais que desencadeia mais a crise é o aspartame. Então, se você sofre de migraña, então toda vez que você vai usar o adoçante, se for à base de aspartame, você não vai estar usando. Glutamato monossódico também é um fator bem importante para desencadear aí essas crises de enxaqueca e excesso de álcool, tá bom? Então esses são os famosos gatilhos para desencadear as crises, tá? Então quais são os sintomas? A crise de cefaleia, ela é a crise que dura, ela é unilateral, pulsátil, tá? Ela dura entre 4 a 72 horas. Ela acompanha de náuseas e vômitos, bocejos, irritabilidade, sensibilidade à luz, fotofobia, sensibilidade ao som, fonofobia, sensibilidade aos movimentos do corpo e do ambiente. Então, o paciente que tem enxaqueca, ele vai preferir ficar em um ambiente escuro, sem som e quieto, sem se movimentar, porque essas coisas elas vão piorar os casos, aí, os quadros de enxaqueca. Ele pode também apresentar tontura, fadiga, mudança do apetite. O paciente pode apresentar afagia ou polifagia. O paciente pode comer muito ou deixar de comer. Isso depende de um paciente para outro. Mudança no hábito de concentração, tá bom? Isso são os sintomas que acompanham aí os pacientes que têm essas crises de enxaqueca. Como é feito então o diagnóstico das migrânias? O diagnóstico tem base clínica, como eu já falei para vocês, na cefaleia tensional e na cefaleia em salvas. O diagnóstico geralmente é clínico, basando-se nessas perguntas que são feitas aos pacientes. Como que o lado que você sente dor, quais os sintomas que estão associados à sua dor de cabeça, qual a duração desses sintomas. Ele acontece em ambos os lados do corpo ou só um lado do corpo. O paciente com migrânia ele pode apresentar um adormecimento ou uma parestesia em todo o lado do corpo afetado ou nas mãos, perder a sensibilidade das mãos e até mesmo apresentar essa parestesia ou esse adormecimento em apenas um lado da língua, o lado afetado. Se teve ou não alguma aura associado à dor de cabeça e se essa aura apresentou antes ou depois da dor de cabeça ter se instalado. O médico pode querer descartar algum problema cerebral pedindo aí uma tomografia ou uma ressonância magnética. Mas lembrando que o diagnóstico ele é efetivamente clínico para diferenciar o tipo da enxaqueca. E nós sabemos aqui, como já foi falado aqui, que a migrânia ela tem uma predisposição genética. Então vai relacionado ao se os pais tiveram, os avós ou algum parente próximo que teve esse quadro diagnosticado de enxaqueca ou migrânia. E o tratamento, como é feito o tratamento da migrânia então? O tratamento da migrânia ou a dor de cabeça, ele não vai ceder com os analgésicos simples. Vão ser usados analgésicos potentes, os opioides, tá? Os anticonvulsivantes e os medicamentos usados para depressão.
Então, esses medicamentos que são de prescrição exclusiva médica, tá? Você não vai conseguir comprar sem receita. E lembrando aqui que os analgésicos simples, eles podem desencadear as crises de enxaqueca. Então, os pacientes que têm enxaqueca, ele já vai com a prescrição médica, já vai sendo diagnosticado e eles já sabem os cuidados que devem tomar e a medicação que deve ser usada nas crises de enxaqueca. Então, dormir bem, evitar o excesso de álcool, evitar o excesso de café ou bebidas estimulantes do sistema nervoso central, usos de drogas, medidas como descansar, ter a noite de repouso. Esses são fatores que vão estar evitando essas crises aí. Quando o paciente decorre dessas crises, medicamentos como clonazepam, Depaquene, Depakote, eles vão ser usados aí na crise. Dos tratamentos que vem surtindo bastante efeito é o topiramato, tá? Associado ou não com a bupropiona, que é um anti-ansiolítico para combater os níveis de estresse, tem dado bastante resultado aí no tratamento das crises de enxaqueca. E agora foi lançado nos Estados Unidos um neuromodulador hormonal que é o Erenumab. O Erenumab, ele é aplicado em forma de injeção e ele ajudou a controlar e a fazer que a remissão desse quadro em quase 95% dos pacientes. Então, é um medicamento que vem em alta aí, um desenvolvimento. Ele está sendo desenvolvido pela Novartis e vai chegar aqui no Brasil aí em pouco tempo. Tá? Então, é um medicamento que ele vem sido acompanhado, 955 pacientes que foram acompanhados com essa nova medicação, tá? 95% dos pacientes tiveram uma remissão dos quadros de crises de enxaqueca. Então é um medicamento que vem aí com um resultado muito bom e aceitável para os pacientes que têm ou que sofrem dessa doença. Tá? Então, para você que curtiu aqui o vídeo, para você que viu até o final, deixe seu like, compartilhe aqui esse vídeo com outras pessoas aí no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp ou Telegram, para que outras pessoas também possam estar usufruindo aí dessas informações. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário aqui nele para que nós possamos ir aí produzindo outros vídeos e respondendo aqui as dúvidas encontradas nesse vídeo.